forte abraço a todos os irmãos que nos acompanham por este mundo e dar um abraço a todos e particularmente ao nosso irmão Alberto no Brasil. Obrigado, irmão, pela sua fidelidade. E então vamos ler o capítulo 1 da primeira Epístola a Timóteo, que diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que a mim que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos agora ouvir o nosso irmão Alberto e depois qualquer irmão que tenha algum pensamento. Graças a Deus por sua igreja, louvo ao Senhor por cada irmão. Nesse momento importante de oração, comunhão, intercessão e estudo das Escrituras para a nossa edificação, estamos começando a estudar a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeiro capítulo, primeiro versículo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Há um ditado popular bem conhecido que diz que a esperança é a última que morre. Bom, a nossa esperança de fato já morreu e ressuscitou. Tem o nome do Senhor Jesus. Agora, quando vamos tratar de esperança nas Escrituras, precisamos perceber que muitas vezes o sentido da palavra bíblica, ela é bem diferente daquela contemporânea, daquela que estamos acostumados a ouvir. Exemplo é a palavra esperança. Esperança no nosso vernáculo comum da linguagem de hoje, ela traz uma expectativa de um evento que gostaríamos que acontecesse, mas não temos garantia nenhuma.
Muitos cristãos, eles pensam que esperança é um sentimento, um pensamento positivo. Creio que tudo vai dar certo. Mas não é esse o sentido da palavra esperança nas Escrituras, que tem um sentido prático de certeza, convicção. Uma certeza até adiada, mas uma certeza. Encontramos nas Escrituras 3 verbos, 2 no Antigo Testamento escrito em hebraico, e uma que vamos encontrar no Novo Testamento, em grego, que foi escrito originalmente. A primeira palavra, tikvá. Tikvá é o olhar com expectativa em direção particular. Mais ainda, esticar a corda. Esse é o sentido. Esticar a corda no sentido de esperança de salvação. Essa foi a experiência de Raabe. Raabe, que está registrada a sua história no livro de Josué, do Antigo Testamento, no capítulo 2, verso 18 e capítulo 6, no verso 23. Ela deveria esticar aquele fio de escarlate, aquela corda vermelha, para que os espias de Israel, quando fossem invadir aquela cidade, olhando aquela janela, Raabe e sua família seria salva. Esta era a esperança dela, uma corda esticada. E esse era o sentido do Antigo Testamento, com a palavra tikvá. Mas ainda, isso nos remete e nos faz lembrar do sangue espargido nos umbrais das portas. No Antigo Testamento, quando Israel foi liberto do Egito, Êxodo 12, verso 13, o povo estava sendo oprimido e escravizado. E era agora o momento do resgate através daquele fio vermelho ou daquele sangue espargido nas portas, nos umbrais. Isso nos faz lembrar, nos remete ao sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. O seu sangue derramado é a nossa esperança de salvação, de redenção. Uma outra palavra que aparece no Antigo Testamento em hebraico, Yashal, ou Yashad, é a história fascinante de Noé na arca, em pleno dilúvio. Gênesis 8, no verso 10, vamos encontrar ele dizendo: esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Esta era a esperança de Noé. A certeza de que, embora estando ainda balançando sobre as águas do dilúvio, ele viria à terra seca. Era uma certeza, mas uma certeza que ainda estava sendo adiada, como a certeza de Raabe fora adiada até a entrada dos soldados de Israel para resgatar e salvar a família de Raabe. Este era o sentido no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos encontrar escrito em grego a palavra elpis. Ela sim traz o sentido de permanecer convicto em uma promessa. Se Noé permaneceu confiante, aguardando com paciência, e isso era esperança, no Novo Testamento nós vamos encontrar 2 passagens que podem nos ajudar. Romanos 12, no verso 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, lembrando-nos, sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Aqui está, permanecer convicto numa promessa. E mais ainda, nenhuma filosofia, por mais racional, envolvente que seja, ela não vai poder trazer para nós aquela comunhão, relacionamento com Deus na eternidade. E nem vai melhorar o nosso dia a dia, amanhã. Não importa como você se sente no momento, qual a sua situação atual, você pode se alegrar, se regozijar na certeza
de que há um Deus vivo, trabalhando na sua vida. O Senhor Jesus, em João 16, no verso 33, coloca assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é a mensagem de esperança para cada um de nós. E Paulo começa a sua carta a Timóteo, ao jovem Timóteo, trazendo esta lembrança de que a nossa esperança é viva, ela é eterna. Ela é uma certeza plena, uma certeza que pode ser adiada, mas que virá. Que Deus nos abençoe, nos ensinando a guardar pacientemente, com convicção, esta certeza. Amém. Minha parte, como o nosso irmão José, os irmãos que nos acompanham pela internet, é bom nós, depois de deixarmos o voo lá de cima, descermos cá abaixo e começarmos a ver as coisas que lá de cima parecem zero. E chegamos, à medida que vamos chegando cá abaixo e vamos descendo e descendo e descendo, e vamos ver um mundo também fantástico. Porque eu não sei se vocês já fizeram uma viagem na internet ao espaço sideral e saírem da Terra, e há imagens que nos mostram a saída da Terra e como a Terra vai ficando cada vez mais pequenina, mais pequenina, mais pequenina, até desaparecer. E a viagem ao contrário, vindo à Terra, e quando chegar à Terra, ir à Terra mesmo, e por exemplo, chegar ao pé de um humano como nós, e ir mais fundo no humano, e ver um outro universo dentro do corpo humano, nas células. Que mundo microscópico, que mundo macroscópico. É assim a Bíblia, é isso que temos estado a ver. Já agora aproveito para dizer que o nosso irmão David disse para vocês lerem, para nós lermos, eu também, os primeiros 18 capítulos do livro de Êxodo para a semana. Portanto, os primeiros 18 capítulos do livro de Êxodo, se nós os lermos, quando chegarmos à próxima quarta-feira, vamos estar mais preparados para percebermos sobre aquilo que ele vai falar. Aqui na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 1, vamos então descer um pouco. Nós lemos, portanto, na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1 e versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Bem, eu gostava de me deter, agora vocês tomem muita atenção, espero concentração para poderem chegar lá, perceberem. A expressão Deus, nosso Salvador, e a expressão Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Temos aqui dois nossos. Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, esperança nossa. Bem disse o Senhor Jesus Cristo um dia, e todos nós conhecemos a passagem, João 10:30, evidentemente que eu não vou poder também fazer uma coisa muito microscópica. Ou seja, pelo menos não vou ser extensivo, mas vamos descer o suficiente para quem quiser depois aprofundar a coisa nas Escrituras. Bem disse o Senhor Jesus Cristo um dia, eu e o Pai somos um. Este é um assunto fabuloso na Bíblia, conhecer o nosso Deus. O nosso Deus é... Só para vocês terem uma ideia. Quando Deus criou tudo, em Gênesis, no capítulo 1, ele chegou a uma certa altura e disse, e viu Deus que era bom. Tudo o que ele tinha. Porquê é que Deus viu que era bom tudo o que ele tinha criado? Porque tudo o espelhava. Eu não sei se vocês já repararam nisso. Eu vou-vos dar um exemplo. O universo criado por ele é tridimensional, tal como ele é. É um espelho da divindade. O universo é composto por matéria, por espaço e por tempo. Pensem, por exemplo, no tempo.
Existe no passado, no presente e no futuro. Tudo três. Sempre tudo três no mundo, no universo. Sempre três. É tudo um espelho claro de Deus. E nós dizemos assim, então, mas o passado é passado, não é futuro. É verdade, passado é passado, futuro é futuro, presente é presente. Três coisas diferentes e ainda assim, todas elas são tempo. Esse é o nosso Deus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, três personalidades, três personalidades, são três pessoas distintas, mas são ambas Deus. E nós vemos isto aqui em 1 Timóteo 1. Bem disse o Senhor Jesus Cristo, como eu disse, eu e o Pai somos um. E em João 14:9, ele disse a Filipe, que estava muito curioso, e dizia, Senhor, tu tens de nos falar tanto, e já falaste do Pai tantas vezes, mostra-nos o Pai, a gente quer ver o Pai. E o Senhor virou-se para ele e disse assim, Filipe, já tendes visto o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Ora, nós vemos isso aqui em 1 Timóteo 1. Querem ver? Em 1 Timóteo 1, nós vemos que Deus Pai é aqui chamado o nosso Salvador, certo? Mas afinal quem é o nosso Salvador? Não é o Senhor Jesus Cristo. Aqui temos Deus Pai, nosso Salvador. É o que diz a passagem. Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Mas agora, Deus, nosso Salvador. Ele é chamado o nosso Salvador, como por exemplo é chamado o nosso Salvador, Deus Pai é chamado o nosso Salvador, não apenas nesta passagem. É chamado o nosso Salvador, por exemplo, em 1 Timóteo, aqui também no capítulo 2 e versículo 3, quando Paulo diz a Timóteo, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Como por exemplo lemos em Tito 1:3, quando ele diz, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Cá está outra vez a expressão, Deus, nosso Salvador. Em Tito 2:10, também lemos assim, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento de doutrina de Deus, nosso Salvador. Estão a ver? Portanto, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Deus, nosso Salvador. E eu estou a mostrar mais passagens das Escrituras, isto há muita coisa, mas estou-vos a mostrar, logo aqui nas cercanias, em Timóteo e Tito, aquilo que nós temos sobre isso. Tito 3:4, mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, exatamente como o Filho. Ele é nosso Salvador, exatamente como o Filho. Que diz assim a Bíblia, por exemplo, em Tito, no capítulo 1, versículo 4, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então quem é o Salvador? É o Pai ou o Filho? Vocês vão ficar com o nó cego, entre aspas, que não ficam naturalmente, mas vão perceber isto mais aprofundadamente daqui a pouco. Portanto, aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus, nosso Salvador. Jesus Cristo, nosso Salvador. Em Tito 3:6, diz assim o apóstolo quando escreve a Tito, que abundantemente Ele derramou sobre nós o Espírito Santo, está-se a referir ao Espírito Santo, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Cá está outra vez Jesus Cristo, nosso Salvador. Na 2 Timóteo 1:10, o apóstolo diz assim, que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Em Filipenses 3:20, nós lemos, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o que diz a palavra de Deus sobre isto? Concretamente, Deus nosso Salvador, Jesus nosso Salvador. O que é que diz a palavra de Deus? Em Isaías, no capítulo 43, e no versículo 11, eu gosto muito deste capítulo 43 do livro do profeta Isaías. Não sei se vocês sabem, só por mera curiosidade, que é com base neste capítulo de Isaías 43 que as testemunhas de Jeová vão buscar o fundamento para o nome que têm.
Porque é aqui neste capítulo que o Senhor Jeová diz: vós ser-me-eis testemunhas. Evidentemente que se nós virmos o contexto, a semana passada apareceram duas senhoras a bater-me à porta lá em casa e eram testemunhas de Jeová. E quando elas apareceram lá, eu disse assim: olha, desculpem, vocês são testemunhas de quê? De Jeová? As senhoras são judias. É que as testemunhas de Jeová são judeus. É isso que a Bíblia diz. Nós temos que ser claros. Nós temos que ser incisivos. Nós temos que ser bíblicos. Pois é neste capítulo 43, versículo 11, que lemos assim: Eu sou o Senhor. Literalmente no original, na língua hebraica, eu sou Jeová. Aliás, é por isso que às vezes até é interessante e bom a gente termos várias versões da Bíblia. Às vezes elas atrapalham, mas às vezes ajudam. Por exemplo, a tradução brasileira, há uma versão do princípio do século passado, que é a versão, chamada versão brasileira. O irmão Alberto conhece bem. Todas as palavras no Velho Testamento que aparecem como Senhor e que no original são Jeová, aparece Jeová, não diz Senhor, diz Jeová. Esta é uma delas. O que aparece lá é Jeová. Eu sou Jeová, ou seja, o Senhor. E fora de mim, ouçam bem, não há Salvador. Então e agora o que é que ficamos? Quantos Salvadores temos? Jesus é Salvador? Deus Pai é Salvador? E a Bíblia diz que só há um Salvador. E agora? Eu e o Pai somos um. As pessoas, enfim, olha, que Deus nos ajude a compreender isto. O versículo 3 diz que, desta passagem de Isaías 43, o versículo 3 diz que Jeová é o teu Deus. Está lá escrito: Jeová é o teu Deus. Para que não restem dúvidas de quem é que está ali a falar, não é? E no versículo 12 nós vemos que Jeová diz: eu sou Deus. É o nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. Já agora, e porque tem a ver com o assunto, quando as chamadas, falsamente chamadas testemunhas de Jeová, quando vocês tiverem a possibilidade de ter algum diálogo com algumas delas, elas fazem muita questão de serem testemunhas de Jeová, e eu já disse, digam-lhes a elas que o contexto mostra que Deus diz aquilo. A quem é que Deus está a dizer que sereis minhas testemunhas? É o povo de Israel. Portanto, se elas não são judias, se não são israelitas, estão a ser usurpadoras. Mas estava eu a dizer que, quando falarem sobre o assunto, coloquem-lhes assim esta questão: onde é que está isso escrito que Deus diz: vós seres minhas testemunhas? E vão aqui a Isaías 43. É ali que está. Vamos avançar um bocadinho mais no tempo e vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Temos aqui Jesus Cristo a ressuscitar dentre os mortos e está há 40 dias com os discípulos e tem uma conversa com eles. E eis que no versículo 8 do capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, ele diz isto a eles: vós ser-me-eis testemunhas. Testemunhas de quem? De Jesus. Então, mas afinal, também eram judeus. Ele não está a falar aos gentios. Mas afinal são testemunhas de quem? Do mesmo Deus. Que curiosamente, no Novo Testamento, como nós sabemos, quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, em Mateus capítulo 1 está claramente revelado que o nome dele ia ser Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele era Deus conosco. E cá está ele. Bem, e o Filho? 1 Timóteo 1 é chamado esperança nossa. Neste texto, como noutros textos, nós lemos que o Senhor Jesus Cristo é a esperança nossa. 1 Tessalonicenses 1:3, por exemplo, lemos assim:
lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho de amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Exatamente como o Pai também é assim chamado. Curiosamente, vocês já repararam, porque ali naquelas duas expressões em 1 Timóteo, nós temos ali eu e o Pai somos um. Reparem como é que o Pai também é a nossa esperança. Salmo 71, versículo 5. Vejam com os vossos olhos. Eu sei que a gente não pode ir a todas as passagens, eu estou a citá-las, quem quiser pode ir depois lá consultar e confirmar, mas no Salmo 71, versículo 5, nós lemos assim: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha esperança. Então quem é a nossa esperança? Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Conhecemos Romanos 15, 13, quando o apóstolo Paulo diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. E conhecemos o Salmo 62, 5, que diz: ó minha alma. Esta é uma daquelas passagens que eu gosto no livro dos Salmos. Eu a dada altura, já não sei bem o contexto, porque eu não vou fazer um grande exercício de memória, mas quando falava com estas testemunhas de Jeová, a certa altura, ela disse: então quer dizer que ele é maluco, fala consigo próprio. E reparem a gravidade daquilo que disseram acerca de Deus, que só os malucos é que falam consigo próprios. Eu digo assim: ele está completamente enganado. Se conhecesse a Bíblia, sabia que o salmista diz: ouve a minha alma, eu falo comigo próprio e não sou maluco, está a perceber? Eu bem sei que antigamente as pessoas tinham aquela ideia de que andasse a falar sozinho na rua, não é? Eram os malucos, falavam sozinhos, falavam com os próprios. Mas isso são pormenores, são problemas do foro psíquico. Hoje em dia há muitos malucos que andam aí, mas eu estou a falar no telemóvel, entre aspas. Não é que às vezes há pessoas que vão, porque não trazem telemóvel lá, vista nem nada, e vão falar sozinhos. Pensamos nós, não é? Mas eles estão a falar com alguém. E nós, muitas vezes, como o salmista, precisamos de falar com a nossa alma. E ele disse: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 39, 7. Agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está em Ti. E está aqui a falar de Jeová. Quando o Lucas escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15, ele diz assim: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E depois lemos em Jeremias, em Provérbios. Eu podia citar aqui muitas passagens, mas vou terminar a minha intervenção dizendo isto. Convém a gente lembrar-se do versículo: Deus nosso Salvador. Portanto, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Sabem que a gente, ao ler a Bíblia, só ler, há muitos pormenores que nos passam. E isto não pode passar despercebido. Para terminar, como eu estava a dizer, a esperança bíblica é tudo aquilo que o nosso irmão Alberto nos disse há bocado. Foi uma das melhores explicações que eu já vi sobre a esperança na Bíblia. Porque a nossa esperança é, acima de tudo, uma pessoa. E porque a nossa esperança é uma pessoa, que não é uma pessoa qualquer, é um P maiúsculo, nós podemos ter certeza. Não somos como os do mundo, que desejam que aconteça, esperam que aconteça, mas não têm certeza se vai acontecer ou não. Nós não. A nossa esperança é uma pessoa que é o Senhor, nosso Deus, o Emmanuel, o Deus conosco. Ora, é Ele que nos dá o sentido prático, como dizia o irmão Alberto, da certeza e da convicção. Uma certeza adiada, mas uma certeza, um permanecer confiante, um aguardar paciente,
um permanecer convicto na promessa, como ele dizia. Que Deus nos ajude e que Ele nos ajude a conhecermos o nosso Deus, para a glória dEle. Que assim seja. Não tenho assim nada de especial. Dou graças a Deus pelo dom que o Senhor tem dado a estes irmãos que de facto nos ensinam as Escrituras e nos fazem entendê-la e vê-la como ela de facto é fantástica. E eu estava a pensar quando Timóteo recebeu esta carta, como é que ele não terá ficado? Ele deve ter ficado aflito. A responsabilidade que estava sobre os seus ombros. E ainda mais quando nós sabemos que Timóteo era uma pessoa, segundo aquilo que percebemos, acanhada, não era uma pessoa extrovertida, não era uma pessoa... e até fisicamente, por aquilo que se entende, seria frágil, não é? Portanto, eu imagino a aflição dele, do peso, da responsabilidade que estava sobre os seus ombros. Mas o facto de ter recebido uma carta de Paulo era também uma prova de confiança. Estar a receber uma carta de Paulo, aquele grande homem de Deus, era também sinal de que Paulo confiava nele. Ele sentia-se certamente incapaz. Aliás, eu falo por mim, ainda ontem eu disse, e eu falo também por mim, quando tenho que subir aqui para partilhar a palavra, isto mexe cá dentro, enfrentar assim, não se pode dizer uma multidão, porque isso então ainda pior era, mas não é fácil. Agora imaginem a responsabilidade de Timóteo ter que cuidar da igreja, ser fiel nas Escrituras. Portanto, a responsabilidade dele era de facto muito grande. E a confiança que Paulo lhe transmitiu certamente foi muito importante para ele. Aquilo que nós também nos ajudamos mutuamente, dando-nos força uns aos outros, acima de tudo fazendo-nos ver quem é o nosso Deus. Foi isso que nós tivemos agora a ver. Quem é o nosso Deus? É o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, é o Deus único, é o Deus em quem nós confiamos e é o Deus que é merecedor, merece toda a nossa confiança. Portanto, de facto, Timóteo, a responsabilidade era tremenda sobre os seus ombros. Ele, acima de tudo, estava confiado no Senhor. Estava confiado neste Deus que parece que é um confuso, não é? É o Pai, o Filho. É um Deus que é único. Há um só Deus, não é? E, portanto, que se manifesta de várias formas. Mas é o nosso Deus. É o Deus em quem realmente podemos confiar. E é também o Deus que nós devemos anunciar. E anunciá-lo com toda a clareza, mostrando de facto quem Ele é, a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Sem Deus, como é que nós estávamos neste mundo? Sem esperança. Porquê? Porque estávamos sem Deus. E quem não tem Deus não tem esperança. Não tem esperança. Mas aqueles que têm Deus têm esperança. Não é a esperança conforme ouvimos segundo o mundo. Tem esperança que... Não. É uma esperança de certeza. Porque, de facto, a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou no Calvário, Ele é a certeza. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, Ele está sentado à direita de Deus, Ele venceu e nós somos mais do que vencedores. Este é o nosso Deus, em quem nós podemos, de facto,
confiar. Por isso, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos ajude a amar cada vez mais este Deus, que é o nosso Deus, e também que o Senhor nos ajude a servi-lo como realmente Ele merece. Que o Senhor nos abençoe. Vamos então terminar. E eu queria pedir ali ao Marcos que vinha aqui para terminar com a oração. Pode ser, Marcos? Faz favor. Vamos então ficar de pé e... Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu ensino. Obrigado por todas as bênçãos que nos tens dado, Senhor. Muitas vezes bênçãos que consideramos pequenas e nem nos lembramos delas, Senhor, mas Tu tomas conta de nós, Senhor, dia após dia, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que ouvimos, Senhor, mas ajuda-nos a examinar-nos a nós mesmos, Senhor, e a corrigir aquilo que está errado, porque se nós não nos examinarmos a nós mesmos, tudo aquilo que ouvimos cai em saco roto, Senhor. Ajuda-nos a que não seja assim, Senhor, e ajuda-nos a melhorar dia após dia. É uma maratona e não conseguimos chegar ao nível que Tu queres de um dia para o outro. Aliás, nós nunca vamos conseguir, mas ajuda-nos cada dia a sermos melhores e realmente a mostrar o Teu amor, Senhor, mais por ações do que por palavras, Senhor. Quero pedir-Te pelo resto desta noite, Senhor, que nos guardes, Senhor, que possamos chegar às nossas casas em bem. Em tudo peço e agradeço-Te. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Marcos. O culto já terminado, irmãos.